discipulado com o Milé, que estamos estudando em Introdução à Bíblia, e agora a gente vai estudar aqui, vai dar continuidade à aula da semana passada. Nós paramos aqui em biografia, estamos estudando os livros da Bíblia, tá? E paramos em biografia, e agora está aí na página 20, todos acharam? Página 20, igualmente se acharam, é certo? Então a gente vai estudar em biografia. Ó, biografia são os evangelhos. O que é biografia? São os evangelhos. Ei, a palavra biografia quer dizer a pessoa. Biografia é a pessoa, certo? Aí o evangelho, os 4 evangelhos, eles são a biografia de Cristo, de Jesus, tá certo? Por quê? Os 4 evangelhos só falam de Jesus, certo? Os 4 evangelhos centralizam Jesus. Então, os evangelhos são a biografia de Cristo, tá bom? Quando você quiser conhecer Cristo, você vai no evangelho, e aí você vai ver o que ele gosta, o que ele não gosta, por onde ele andava, entendeu? Você vai ver tudinho, vai aprender, certo? Se bem que toda a Bíblia é Cristo. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus, certo? Mas se você quiser conhecer ele pessoalmente, você vem para os evangelhos. O evangelho mostra a biografia dele, como ele falava, como ele sentava, como ele dormia, como ele cantava, tudo mostra ali no evangelho, certo? Então leia os 4 evangelhos, tem que ler, todo crente tem que ler os 4 evangelhos, a Bíblia toda, claro, né? Então, ó, biografia são os 4 evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor Jesus Cristo e seu glorioso quê? Os 3 primeiros evangelhos são chamados o quê? O quê? O quê? De novo, o quê? Vamos ler de novo? Sinóptico. Sinópticos, que quer dizer isso aí? Visão. Mesma visão. Ou seja, os 3 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, eles têm uma similação, uma semelhança. Um fala o que o outro também falou, certo? Já o de João, não. O de João é diferente. Evangelho mas é diferente. Não é uma mesma visão. Então, ó, sinóptico, devido ao paralelismo que há entre eles. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, pois os livros que os antecedem tratam da o quê? Preparação para a manifestação do Senhor Jesus. E os demais são explicações das doutrinas de Cristo, certo? Então, vamos lá. História é os livros, a gente está vendo os livros, né? Aí vem do Novo Testamento, aí tem história. Qual são os livros do Novo Testamento que é história? É o livro dos Atos Apóstolos, é um livro histórico. É um livro histórico. Tem porém, os livros históricos do Antigo Testamento já foram selados, eles já cessaram. Mas o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, é o único livro da Bíblia que ainda não terminou de ser escrito. Entende bem? O único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito é Atos dos Apóstolos. Ele ainda está sendo escrito. Ele está sendo escrito. Como? Se os apóstolos morreram. Como? Porque depois dele vieram quem? Nós. Então nós é que estamos dando continuação a esse livro de Atos dos Apóstolos. Os atos, o que é os atos? Os feitos, as obras. Atos dos Apóstolos, certo? Então, nós é que damos continuação a esses atos, tá? É o único livro da Bíblia que não foi selado, que não foi terminado, ele está em aberto ainda. Nós é que estamos dando continuidade a essa história, porque nós não somos a igreja, certo? A igreja ainda não foi levada para o céu. Esse livro só vai cessar quando a igreja for tirada da terra. Aí os atos ali se acabam, ele termina. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que
certo? Registra a história da igreja primitiva, seu viver, o derramamento do Espírito Santo e ao que? Tudo através do Espírito Santo. Conforme Jesus o quê? Em Atos 1:8, quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que de lá sejais o quê? Revestido. Vê se é isso mesmo. Confere aí. Ficai em Jerusalém, até que de lá sejais revestido. Quando ele estava subindo, ele falou para os seus discípulos: olha, vocês fiquem aí em Jerusalém, fiquem lá, não saiam daí de Jerusalém, porque eu vou manter meu Pai que envie o Consolador. É isso mesmo? Mas recebereis a virtude disso, mesmo. e há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém em Samaria até a confina da terra. É o outro texto que diz: ficar em Jerusalém, até que lá. É 1:8 isso aí, né? Então eu troquei, não derrola, desculpa aí. Troquei. Ele diz: semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em Toda toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está certo. Então, pessoal, vocês vejam aí que o Espírito Santo, ele é responsável. Jesus, quando estava subindo, também fez essa promessa que eu disse para vocês aí. Ele disse: ficar em Jerusalém, até que lá sejais revestido. Vê se tu acha aí o versículo aí, que eu esqueci agora. É em Lucas. Em Lucas, né? No final de Lucas. No final. Leia no final de Lucas. Este sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até que do alto seja revestido por poder. Até que lá, né? Seja revestido, é isso? É poder. No diga o versículo. Lucas capítulo 24, versículo 48. Capítulo quê? 24, 48. Certo. Vamos ler aqui. Para confirmar. Porque Lucas é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi o próprio Dr. Lucas. E o próprio Dr. Lucas é quem escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Oi? 24, 48. Gabriel está lendo muita Bíblia, aí já está dando aula aqui, tá vendo? Que coisa bonita. Coisa boa, né, irmão? Olha. Aí você vê que vi 49. Foi 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? É quando Jesus está sendo assunto. Ele fala isso aqui quando ele está sendo assunto ao céu, subindo, subindo. Os discípulos olhando lá, né? Ele fez as últimas coordenadas, ele começa a subir. Aí ele fica aí, está não. Fique em Jerusalém, que eu vou revestir vocês. Meu Pai vai mandar o Espírito Santo. Então Jesus sobe. E eles ficam. Jesus fica lá no céu. Quando completa 10 dias que Jesus subiu para o céu, eles estavam lá 10 dias orando. 10 dias orando lá. Se reunindo no cenáculo e orando. Esperando a promessa. Aí no 10º dia, desce o poder. Eita. Desce. Entra. Eita, coisa linda. Todo mundo é tomado, que coisa gostosa. Todo mundo cheio de poder. Então, foi um poder tão grande que ele gritava tanto que chamou a atenção da nação ali, irmão. Ali, aquele povoado ali de Jerusalém, ali, estava acontecendo aquela festa de Pentecostes ali, onde tinha aqueles visitantes. Todo mundo ficou admirado com aquela zoada. E quando o batismo do Espírito Santo, quando veio o poder sobre nós, quem já foi batizado sabe, é uma força tão grande, é um poder tão grande, que na hora você levanta o banco desse com a mão só. Levanta, é muito poder.
É muito poder. Eu já vi gente já que outro pula. Você já viu o Alexandre quando foi para batizar? Já viu ele? Quem viu ele? Tu viu? Ah, você estava lá no dia? Estava lá no dia? Estava também bem pronto. É um poder que vem, irmão. É uma força, você perde a noção e é maravilhoso. Eu estava orando de joelho assim, eu estava sentado com a cabeça cruzada, sentado no chão, na sala, acompanhando o raio ali, eu estava orando ali, espírito, daqui a pouco, irmão, eu não sabia não, irmão. Deu algo sobre mim que eu não sabia o que era, uma força, um poder. O poder era tão grande que eu queria explodir. Como eu não podia explodir, eu berrei. Eu berrava. Eu parecia que estava virando de morro. Minha mãe veio ver assim, olhando assim, sem entender. Irmão, que força, que poder! Quando terminou aquele poder, eu estava pingando. Todo molhado, incrível, instantaneamente, fiquei todo molhado. Na mesma hora eu corri para tomar banho. O calor que estava em mim, eu não sabia que eu tinha sido batizado. Aí foi quando eu fui para a igreja louvando lá. Aí foi quando eu fui renovado. A língua enrolou e eu falei língua de estranho. Aí alguém me disse, o senhor foi batizado. Já não era batizado, tinha sido renovado. Porque batizado eu fui em casa, na sala de casa orando. Então, é muito gostoso. Tá? Então, essa promessa foi feita por Jesus. Esse pedido foi feito ao Pai. Quando Jesus subiu, essa foi o objetivo de Jesus. O tratado de Jesus foi pedir ao Pai que enviasse o Espírito Santo para nós. Tá? E esse Espírito Santo foi enviado. E hoje nós temos ele dentro de nós. Ele é chamado de Consolador. Ele é chamado de Advogado, Paracleto. Né? Aquele que nos consola, aquele que nos protege, que nos defende, que nos guia, que nos orienta, que nos convence dos nossos pecados. É ele. Tá? A gente está aqui por causa dele. Então, ó, vamos zelar por ele, porque ele é santo, ele é puro, ele vem de Deus. Então zela mesmo. Cuidado com o teu olhar. Quando você pecar, peça logo perdão. Fala logo com o seu Deus, ele está ciente, ele está vendo tudo que você está fazendo. Fala logo com ele, meu Deus, me perdoe, ele fez isso agora mesmo. Eu não queria não foi um impulso mais forte do que eu, me perdoe, em nome de Jesus. Fale com ele. Ele está com você 24 horas. Tá? Ele tem mais, o prazer dele é te perdoar. Ele não tem prazer no seu pecado, mas no seu arrependimento. Peça perdão. Porque você vai pecar muito ainda. Você vai errar muito na sua caminhada. Vai errar muito. Não porque você quer. Né? Alguns facilitam. Mas vai que você facilitou. Reconheça que errou. Torne atrás e dizer, eu me perdoe, eu fui culpado. Eu desejei até, Senhor, mas isso não é certo para mim. O Senhor não gosta disso, isso faz mal a mim, isso vai me destruir, vai me atrasar, vai me mandar para o inferno. Tá? Eu vou viver uma vida miserável, meu Senhor, me perdoe, tem misericórdia de mim, está perto lá. E continua andando, vai andando. Eterno ainda não, nós estamos parados lá no céu. O homem cai, né? Deus está pronto para levantar se ele quiser. Certo? Então, epístola. São quantos livros? 21 livros. Essa epístola, essa palavra epístola quer dizer carta, tá certo? Quer dizer o quê? O quê? Epístola, ou 21 cartas. São livros, ou seja, epístolas são 21 livros, tá? Romanos ajuda. E Romanos ajuda. Judas é um livrinho pequenininho que tem colado com Apocalipse. Ele não tem nem capítulo. Não tem o que é, só tem versículo. Então, ele foi. Não, carta ou epístola, livro não. Ou você fala epístola ou você fala carta. Certo? Livro não, porque livro. Oi? Não, porque ele está falando dos livros da Bíblia. Certo? E aí ele está denominando esse livro. Aí, uns é histórico, outros são cartas, outros tá. Mas na liturgia, né, bibliologicamente falando, a gente não pode falar se referir as cartas como livro. Porque carta nunca foi livro, nunca vai ser. Não é verdade? Vamos ver o livro de Coríntios? Não.
certo? Alguém vai entender? Vai, mas não deve ser falado assim, porque você pode estar falando para pessoas que não têm noção. Mas se você for colocar diante de pessoas que são juízes, advogados, doutores, e aí? Pessoas que não entendem a linguagem, tá? O médico lê a Bíblia, o juiz lê a Bíblia, o advogado lê a Bíblia. O advogado, para ser advogado, ele tem que fazer direito romano. Para fazer direito romano, ele lê a Bíblia também, tá? Porque a lei vem de Roma. Essas leis que os advogados estudam é Roma, é o berço ali. Então, tem que ser referido a uma linguagem erudita, tá? Então, com eloquência. É que eu vou dar para o João, depois que você diz para mim, então, os pessoal sempre diz, se prepara, hoje vocês estão aqui, mas amanhã vocês podem estar lá na Rede Globo, no SBT, falando para milhões de pessoas. E aí, como é que vocês vão falar? Está entendendo? Então, a gente tem que aprender a se expressar, que onde você for colocado, Deus vai te usar, certo? Agora, a nossa parte é que tem que fazer, certo? João um dia desse disse assim, pastor, ele tomou conta das coisas dele no hospital, e ele disse que uma doutora gostou do testemunho dele lá e pediu para que ele fosse lá falar para os doutores como foi que ele passou por aquela situação, né? Falar um pouco do Evangelho, como ele aprendeu, e daí para, está vendo o que eu falei? Falar para quê? Para doutores, certo? Médicos, alguns até ateus, céticos, né? Mas você vai ter que saber lidar com a situação. Não importa quem seja, para mim, doutor, presidente, policial, seja lá quem for, é a mesma coisa que eu vou pregar. Não tem diferença. É tudo igual, é tudo gente, é tudo humano. A palavra não olha posição, ela vai até a divisão da alma e do espírito, tá? E aí, ó, ela faz o efeito. Deus não está preocupado com a posição do homem, não, porque a maior posição é a dele. E toda autoridade é constituída por ele. É ele que bota lá, é ele que exalta, é ele que tem o entendimento. Então, Deus está preocupado com isso. Se ele não está, eu também não vou estar. Eu tenho convicção da palavra, toda palavra e o Espírito Santo faz a obra. Certo? Então, ó, entendamos que Romanos até Judas são também conhecidas por doutrinas, tá bom? Cartas doutrinárias, serve para obreiro. A gente, quando vai doutrinar a igreja, é bom que a gente use e utilize essas 21 cartas, porque são cartas que foram direcionadas para instruir o povo de Deus, para ensinar como se comportar. Então é um dever nosso como obreiro usar mais na doutrina essas cartas. Você pode usar outros textos, pode, mas que você termine no Novo Testamento, tá? Isso faz parte da milênio. Então é muito importante. Vai doutrinar as cartas, porque nas cartas mostra o que acontecia dentro das igrejas. Está entendendo? Aí a gente se utiliza daquilo para o momento atual. E aí traz o ensinamento. Certo? Então, ó, Porque fica até mais fácil combater o mal dentro da igreja na palavra. Ele não pode vir a usar o argumento que é o homem que está falando. porque está aqui. Por exemplo, você quer falar sobre o homossexualismo. Está aqui. Quer falar sobre roubo. Está aqui. O que você quer falar? Tudo daí. Está aqui. Para falar, porque está aqui. Certo? Então, tipos de sexo. Quer falar? Aqui. A Bíblia. Demonstrando. Tudo aqui por cima, é só saber lidar com ela. Então, você tem ideia ainda sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro dos livros. A biblioteca, ela pode ter 100 mil livros. Se não tiver uma Bíblia, ela não é uma biblioteca. Vê? Já pensasse? Se ela tiver 100 mil livros e não tiver a Bíblia, ela não é uma biblioteca. Tem que ter a Bíblia, porque a Bíblia é o primeiro livro do mundo a ser impresso.
não foi escrita por vontade humana, ou seja, não foi o homem que escreveu porque ele quis, ou ele achava que isso aí ia ser uma Bíblia, não. É como já falei semana passada, na aula passada. Ela é a vontade de Deus, ela é as ações de Deus, certo? Então, vamos lá. Doutrina da igreja. 9 cartas foram, aí está explicando as 21 cartas. Para que foram essas cartas, né? Aí diz assim, olha, 9 cartas das 21, aqui ó, 9 cartas foram dirigidas às igrejas. Romanos a 2 Tessalonicenses, 9. 4 foram dirigidas a indivíduos, ou seja, pessoas, individual. 1ª e 2 Timóteo, foi escrito para Timóteo, certo? Paulo escrevendo para Timóteo, indivíduo. Timóteo, Tito e Filemão, certo? Uma é dirigida aos hebreus, cristãos. 7 são dirigidas a todos, indistintamente, Tiago até Judas. Essas últimas também são conhecidas como epístolas universais. Universais quer dizer que vale para o mundo todo. Que as outras tiveram endereço exato. Essas aqui não tiveram endereço exato, elas foram só escritas. Certo? As outras não foram escritas e mandadas para a igreja de Roma, igreja de Corinto, igreja de Colosso, igreja de Tessalonicense. Essas de Tiago não. Judas não, foi escrito, só escrita. E aí, foi colocado aqui. Quem está entendendo? Amém. Vamos lá. Profecia é o livro de Apocalipse ou revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Quer dizer o quê? Trata da volta pessoal à terra e das coisas que precederão a esse o quê? Observação. Nem o Antigo e nem o Novo Testamento foram organizados em ordem cronológica, ou seja, de acordo com o tempo em que foram escritos, mas pela classificação dos assuntos. Por exemplo, segundo renomados pesquisadores da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Alguém pergunta para você, qual foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Aí alguém vai dizer, Gênesis. Errou. Foi Gênesis. Foi Jó. Foi Jó. Tá bom? Agora o mesmo autor de Jó foi o mesmo autor de Gênesis. Moisés foi quem escreveu o livro de Jó. Certo? Então, entendamos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E veja onde ele está, lá perto do Salmo. Podia estar antes de Gênesis, né? Mas não está. Para ver que a Bíblia não foi colocada cronologicamente, de acordo assim, numericamente, não. Ela foi colocada de acordo com os assuntos, como está dizendo aqui, certo? O assunto dela, tá? Então, Deus está nesse negócio, né? Vamos lá. Segundo renomados pesquisadores da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. O primeiro livro por se tratar da criação e da origem de todas as coisas. Tá? Aqui no caso. Vamos lá. Tema central da Bíblia. Passa para outra página. Tema central da Bíblia. Quem é o tema central? De quem é que a Bíblia fala exclusivamente? Então Jesus é o tema, o quê? Central da Bíblia. Tá? A Bíblia, ela é cristocêntrica. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela fala somente de Cristo. O propósito é mostrar Cristo. Tá?
E entendamos que Cristo sempre existiu, porque Ele não estava aqui, Ele estava com o Pai. Entendamos que, quando Cristo não tinha nascido ainda, Ele já vinha aqui na terra, mas de maneira escondida. Ele não aparecia visivelmente em forma de Jesus Cristo, mas em forma escondida. Alguns teólogos dizem que ele era chamado de o anjo do Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, está falando de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E Jesus, ele aparece metaforicamente, tipologicamente. São palavras teológicas que vocês não entendem bem, mas digamos, quando eu digo assim, tipologicamente, eu estou falando assim, Cristo, ou seja, algo que aconteceu no Antigo Testamento, que era a prova de Jesus no Antigo Testamento aparecendo sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Por exemplo, no livro de Números, diz que as serpentes foram soltas para picar o povo de Deus que estava em desobediência. Quando Moisés foi buscar a ajuda de Deus, Deus disse: levanta uma haste, que era uma madeira, prega a serpente lá em cima, vai entendendo aí você, e diga para quem olhar para a serpente depois de ser picado, quem olhar para aquela serpente pregada lá na haste, vai ser curado do veneno da serpente. O que é que vocês veem aí? Vocês. Foi o que vocês viram aí nessa palavra? Vou repetir. A serpente picava o povo morria. Pediu socorro a Moisés. Moisés pede socorro a Deus. Deus diz: Moisés, bota uma madeira, posta, uma madeira, tá? Levanta uma haste. Lá em cima da haste pega uma serpente de metal e fica lá. E diz para o povo que todo mundo que for picado pela serpente, está matando o povo, corra e olhe para a serpente de metal e vai ser curado. O que é que vocês veem aí? Vocês não? Vocês aí, o que é que vocês veem? Vai falar. O que vocês viram? Botem para funcionar a mente. O que é que vocês estão vendo? Uma haste, uma serpente pregada, e olha para ela é curado. Pode falar, não tem vergonha, está na sala de aula. Estou querendo mover a mente de vocês, está chegando lá. A resposta está lá em João 3 e 14. Lê lá. Quem pode ler em voz alta e audível? De maneira audível. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o ouvido do homem seja levantado. Pega a ficha agora. E aí, a foto foi revelada? Deu para entender alguma coisa? Quer dizer isso aí, foi o que vocês entenderam. Quem pode falar? Pode falar. Pode falar, pessoal. Deu para entender? Jesus estava dizendo que o que, assim como. Então, do jeito que Moisés fez lá era a serpente que picava, uma cobra mesmo. E as pessoas olhavam para uma serpente e aí era curado lá na madeira lá. Jesus estava dizendo: eu vou ser levantado, ser colocado também uma madeira, tá? E as pessoas vão ser picadas. Quem é que pica a pessoa? A serpente. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Satanás. Ele é a serpente? Satanás. Está lá em Apocalipse, dizendo que ele é a serpente, foi expulsa do céu, o dragão, o grande dragão. A serpente que é Satanás, não pica a gente no mundo, a gente não fica contaminado, morrendo. Aí o que acontece? A gente descobre que tem alguém que foi pregado numa cruz, se a gente olhar para ele, a gente é curado. Como diz lá na carta aos Hebreus, no
agora diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é grego, não é o romano, né? Não é o romano? Aí, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando, certo? Então, quem olha para Jesus, que quer dizer, não divide a sua fé, não olha para nada, só se fixa nele, é curado. Do veneno da serpente. Quem é a serpente? E qual é o veneno de Satanás? É o quê? Que mata a gente. Qual é o veneno de Satanás que mata a gente? O pecado. A gente estava morrendo, mas a gente olhou para ele, fomos do quê? Nossa alma foi curada do veneno. Nossa alma já não morre mais. Só ficou só andando, ele está brincando. Que é o quê? Velhice, fraqueza, doença, derivado. Mas a alma está curada. Quem entendeu? Certo? Então, o que é isso aí? Uma metáfora que eu falei para vocês. É o tipo de Cristo, de certa forma. Tipo é uma coisa que representa, que aparece em Jesus lá no Antigo Testamento. Por exemplo, a gente vê Jesus em Jó como redentor, mas vê Jesus em Jó como consolo. Qual é o consolo de Jó? Quando ele estava doente, qual o único consolo de Jó? Qual era o único consolo? Depois da fé que ele tinha, era um caco de telha. Jesus está ali, aquele caco de telha. O único consolo de Jó, ele já não tinha mais, a unha já tinha caído, teve esse estado doído, não podia mais coçar, ele pegou o caco de telha para se coçar. Olha Jesus. Jesus é o caco de telha ali, ajudando Jó. É ele. Então Jesus vai aparecer de maneira escondida. Vamos ver aqui como ele aparecia. Vamos lá. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Como foi que ele apareceu em Gênesis? Quando Adão e Eva pecaram, caíram, chega o Senhor e a gente vai dar a sentença para os três, para a serpente, para Eva e para Adão. Mas para a mulher ele diz, olha, multiplicarei grandemente a tua conceição. Quer dizer o quê? A mulher tinha... era um sinal para ter filho, mas agora aquele sinal ia ser aumentado de tal maneira que ia ser uma dor que ela ia. E a dor que você sente hoje, mulher. Tá? Então Deus multiplicou essa dor por causa da desobediência da mulher. Então, ó. Mas depois ele diz: olha, e de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Ele quem? Jesus. Lá em Gênesis, o nome de Jesus chama-se o quê? Chama-se o quê? Descendente da mulher. Vocês estão entendendo? Em Gênesis, no livro de Gênesis, Jesus aparece como descendente da mulher. É o nome dele lá, é o quê? Descendente da mulher. Ele descende da mulher. Certo? Vamos ver para isso. Aí está escrito lá, para vocês verem lá, no 3,15 de Gênesis. Em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, em Êxodo, ele é o cordeiro paz. Onde é que ele aparece lá? Na hora em que Deus diz para o povo: prepara o cordeiro e coma o cordeiro, faça assim, 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 que eu vou passar pelo Egito, e onde tiver a marca do sangue na porta, o anjo da morte não vai entrar, vai passar por cima. Simboliza isso. Hoje, Jesus estava lá. E hoje, trazendo para a gente entender aquela parte de lá atrás. Hoje, a gente bota, pega o sangue de Jesus, que é o símbolo, Santa Ceia, e passa na porta da casa. Onde é a porta da nossa casa? Onde é a porta da nossa casa? Não, a porta da nossa casa, dessa casa aqui, onde é? Onde é que a gente bota o sangue? Na porta. Lá ele estava na porta também. Quando o anjo da morte vinha para matar o primogênito, via o sangue, passava por cima. Só matava onde não tinha o sangue. Quer dizer isso aí, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todos nós temos a marca do sangue. E por isso a morte já não pode mais nos matar. Já não tem mais poder sobre nós. Nós já vencemos a morte. Nossa alma vive para todo o sempre. Entendeu? Como vai descer a sepultura? Jesus morreu?
somos levados a morrer também. Mas temos um privilégio. Ele disse que daqui a pouco está voltando. Pode ser que você não morra fisicamente. E aí? Ei, vamos ser privilegiados, não? Jesus vem daqui a pouco, olha. Não é, meu amigo? Eita, a gente não vai morrer fisicamente, não vai descer a sepultura, olha, coisa boa. Corpo transformado e levado para o céu. Oh, glória. É bênção. Essa igreja é arrebatamento, é isso que quem está vivendo. A igreja é arrebatamento. Vamos lá. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Você vê, Levítico é o livro que mostra mais como se fazer o sacrifício, né? Aí mostra ali o templo, os utensílios do templo. Então Jesus está ali escondido naqueles utensílios. A arca é quem? Jesus. Entendeu ali? Tá? Então, a gente vê que Jesus estava ali, Levítico também. Aí, ó, mas aqui, em número, é a rocha ferida. Moisés chegava para o povo, tocava na rocha, a rocha desfiava. Todo mundo se alimentava naquela água. Mas teve um dia que Moisés não vigiou. E em vez de tocar na rocha uma vez só, ele tocou duas. Irritado com o povo. Vocês querem água? Vão aí, toma aí água. Eita! Por que ele fez isso? Porque toda vez que Moisés tocava na pedra, na rocha, e ela não dava água, dava certo. Quer dizer, a rocha era quem? Cristo. E Cristo só ia ser feliz uma vez na vida. Ele só ia morrer uma vez. Quando Moisés bate duas vezes, ele estava ferido a rocha duas vezes. Cristo não ia ser morto, não ia morrer duas vezes. Só um. Aí Moisés perdeu o direito de entrar na cidade prometida, na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu e feriu a rocha duas vezes. Certo? Não era uma ferida duas vezes só. Então faça o que Deus está lhe mandando como Ele mandou. Porque se você não fizer e passar da conta, fazer além do que Ele mandou, aí você pode perder alguns direitos de Deus de gratuidade. Certo? Então, vamos ter cuidado. Tá? Para não desobedecer e fazer conforme a nossa vontade, mas que seja tudo conforme a vontade do Senhor. Certo? Está entendendo? Deu para entender? Ó, em Deuteronômio, ele é o quê? O profeta. O profeta que se levantou para guiar o povo depois ali da morte de Moisés. Quem é esse profeta? Alguns chamam de Josué, porque Josué, a forma hebraica do nome Josué quer dizer Yeshua, que traduzindo quer dizer Jesus. Então Josué é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Tá? Então, Josué sempre foi obediente, sempre venceu a batalha, sempre foi temente a Deus, tá? Obediente. Em Josué, ele é o quê? Capitão do exército. Veja ele aqui representado por Josué como capitão. Tá? Josué queria muito dele, acreditava muito no Senhor nas batalhas. Em Juízes, ele é o quê? O juiz. Tá? Jesus, ele é o nosso juiz também. Ele é advogado, mas ele é aquele que nos justifica, tá? Nos defendendo. Em Ruth, ele é o quê? Parente divino. Tá? A gente vê ali quando Ruth, ali com Boaz, Noemi, os três representam ali a igreja, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Né? Ali Ruth, Noemi e Boaz. Boaz simboliza Jesus, tá? Noemi tem o papel do Espírito Santo, tá? E Ruth, o papel da igreja, que é a noiva, que vai se casar com Boaz. Entendeu?
Tá, a igreja está meio sonolenta, ainda não passou da hora. Vai dar 11 horas da noite, né? Ainda não deu nem 9. Está meio assim. É porque vocês estão capitando, né? Estão mastigando. Então vamos lá. Se você não estiver entendendo, você pergunta, tá bom? Vamos lá. Em Reis e Crônicas, ele é o quê? O rei prometido. O rei prometido. Uma vez, Davi disse que disse o Senhor ao meu Senhor, né? Assenta-te aqui até que eu ponha, né, debaixo dos teus pés, por os cabelos dos teus pés, dos teus inimigos. A gente sabe que no Novo Testamento havia uma promessa que haveria de vir o descendente de Davi, procederia da raiz de Jessé, que reinaria eternamente. Quem é esse? Quem é esse? Em Esther, ele é o quê? Advogado. Que defendeu Esther, ou seja, defendeu o povo de Deus naquela hora. O povo estava para morrer tudinho. Deus usou Esther como advogada para interceder perante o rei. E ela intercedeu, arriscando até a própria vida dela, e conseguiu achar defesa para o povo de Deus. Vamos ver aqui. Em Jó, ele é o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Jó estava nas últimas, mas ele cria que Deus iria se levantar ao seu respeito. Ele cria que existia um Redentor. O que é Redentor? Alguém que rende você de sua culpa, dos seus pecados. Tá? Então, o que Jó poderia pensar de si mesmo é que ele era um pecador. E que existia alguém que poderia livrar ele dessa culpa, e ele ficaria curado. Realmente existia. Ali, Deus agiu, e esse Redentor apareceu e rendeu a Jó. E Jó foi curado da sua enfermidade. Em Salmos, ele é o nosso quê? Né? O Senhor é o pastor, nada me faltará. Lembrar? E em Eclesiastes, ele é o quê? O justo juiz. Lá em Eclesiastes 12, 14 diz que um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para que cada um dê. Provérbio, não esqueci, foi? Em Provérbio é o quê? Esse livro eu sou amante desse livro. A sabedoria. Quando fala em sabedoria, e aí precisa de sabedoria. Para tudo a gente precisa de sabedoria. Para tudo. Tá? Vamos lá. Eclesiastes, o juiz. Em Cantares de Salomão é o nosso quê? Amado. A demonstração do amor de um homem para com uma mulher. Assim é Jesus para com a sua igreja. Tá? O livro de Cantares é um livro que não dá muita importância para ler, né? E os que leem chegam até a decidir um homem com a mulher ali. Mas ali é um tipo, é uma simbologia do amor de Jesus para com a sua igreja e da sua igreja para com o Senhor Jesus, né, que é o noivo. Tá? Então, já veja o livro de Cantares como um livro. Ele tem cada coisa ali. Não. Ali é um sinal que quando mostra Salomão, ali reverenciando todo o corpo da sua amada, é um sinal que Jesus, ele cuida de todo o corpo da igreja. Está entendendo? Completamente. Tá? Então, ó, nos profetas é o quê? O profeta profetizava acerca de alguém que ia ser enviado para a salvação do mundo. Nos evangelhos ele é o quê?
ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nos Atos dos Apóstolos, ele é o quê? Ressurgido e poderoso. Tá? Ressuscitado. Ressurgiu. Tá? Nas epístolas é o quê? Em Apocalipse ele é o quê? É o Cristo que volta para reinar. Vocês entenderam? Certo? Coisa linda, né? Então, temos aqui como utilizar bem a Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 testamentos. Quantos livros? Quantos capítulos? 1189. Sendo 929 no e 260 no Testamento. 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. No que diz respeito ao versículo, eu já ensinei para vocês saírem, né? Difere de algumas traduções, mas não muda o conteúdo, é o mesmo conteúdo, tá? Observando as páginas da sua Bíblia, você encontrará números em tamanho maior que as letras. Dá para ver aí o número maior? São os capítulos desse aí. Abaixo desses números, você encontrará outros números em tamanho menores. Está vendo aí? Isso é o quê? Versículos. Que são os versículos, bem como outros números um pouco menores que o número dos versículos entre as palavras encontradas nos textos. São as referências bíblicas. No rodapé de cada página encontraremos a explicação para estas referências que sejam semelhantes entre si. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, encontramos a seguinte expressão: mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Segundo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe em sua Bíblia que no meio deste versículo há o número 2, pequeno. A este número damos o nome de referência bíblica, procurando no rodapé da página o número do capítulo correspondente. Encontraremos esta referência indicando o mesmo texto em Deuteronômio 8:3. Isso significa que a expressão que Jesus usou encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos esclarecer melhor este exemplo. Observe Gênesis 1 e 3. Então, algumas pessoas podem ter Bíblia limpa assim, né? Bíblia limpa quer dizer que ela Bíblia que não é de estudo. Não tem nem rodapé no pé. Aí não vai ter isso que eu li aqui. Mas vocês, é bom ter uma Bíblia de estudo, tá? Comprem uma Bíblia de estudo. Quando eu falei isso para a Anitta comprou logo também. É uma boa de estudo, né? Então, compre, porque vai ajudar mais vocês, tirar algumas dúvidas, certo? Essa Bíblia que eu tenho aqui é tudo de estudo, tem vários tipos. A Bíblia de estudo, ela vem com aqui, ó, a Bíblia vem até aqui, a palavra dele vem até aqui, e aqui é só a explicação sobre o que está aqui em cima. Então você vai poder ler aqui e tirar algumas dúvidas aí embaixo. Não explica tudo, mas uma boa parte das coisas explica. Aí é mais fácil para você entender. Tem coisas que vai precisar nem me perguntar, já vai te explicar, certo? Então, é só comprar uma Bíblia evangélica, tá? De estudo. Você pede pode perguntar a minha ou alguma frente da igreja, a gente indica para você algumas das melhores Bíblias que a gente usa, né? E duas Bíblias que eu gosto muito, né?
é a pentecostal e a dele. Pentecostal e a dele, que é essa daqui. Dele que é essa daqui. Tem muita Bíblia em casa para vocês, para todas elas. Essa é a dele e essa minha é a pentecostal. E a outra Bíblia, muito boa, é essa Bíblia aqui, que é a King James. King James, ela tem uma linguagem erudita muito boa. Tá? Que às vezes quando eu tenho alguma dúvida, eu cheguei a ter dúvida, abri 6, 7 Bíblias assim, e eu não consegui entender aquilo ali, aquela palavra. Quando eu vim aqui, eu entendi. Ela, uma letra que ela mudou alguma letrinha, ela mudou. E o leque se abriu, caiu a vida na hora. E a outra Bíblia é a Bíblia da linguagem de hoje, que é muito importante para vocês. Tá? Você lê a sua Bíblia atual, e o mesmo versículo que você leu lá, você lê aqui. Você vê a explicação, tá? Na linguagem de hoje. Amém? Entenderam? Entenderam? Pronto. Vocês. Não, você deve ter essa em casa. Porque essa daqui você vai comprar de estudo, tem que ter, tá? E vai comprar essa daqui. Essa é mais barata, essa é R$7, 8, 10. É baratinha. Bíblia da linguagem de hoje. Eu quero uma Bíblia da linguagem de hoje. Ô irmão Rosa, você vai a irmã. A Bíblia de estudo é boa. Agora, veja como é bom, não precisa toda a cartilha, que é um pouco pesado. Primeiro, quando o Claudete pega a minha, é melhor levar a Catarina do braço e com a minha. Porque ela é um pouco pesado, é o peso dela. Não se preocupe não. Não vai se acostumar. Vai se acostumar. No começo você não vai criar. Tem também da Bíblia, que era um pouco maiorzinha. Ela pesa um pouquinho. Vê se a sua tem esse peso. É isso que eu estou dizendo assim, Mas essa vai usar o quê? Uma bolsinha. Vamos estar aqui no ombro. Já vem para a igreja toda. E como a senhora mudou, a senhora agora é rica, né? É, minha filha, aqui está cheio de poder. Mas é bom, viu, pessoal? Vocês entenderam? Entenderam? E a Bíblia pentecostal, ela é muito mais educativa do que doutrinária. Porque a dele é mais para pregar. Agora, em termos de doutrina, A pentecostal. Agora, não basta aproveitar desse quilo de Bíblia aqui, desses 2 quilos aqui, para acertar seu marido com ela. Porque isso aqui não vai. E outra coisa, não se aproveite desse peso aqui para expulsar demônio também, porque vai matar o camarada do traumatismo craniano. O demônio só sai em nome de Jesus. E o marido só muda você de joelho orando por ele e tratando ele bem. Certo? Então, terminamos, paramos a aula aí. Então, ó, paramos em na página 22. Página 22. Paramos aí. Marca aí onde ele parou. E a todos uma boa noite, né? O bom dia do céu que você está assistindo. Mas como espero que essa aula tenha lhe orientado, tirado alguma dúvida e qualquer coisa, você escreve, tá? Clica aí no nosso link aqui embaixo, ó, e manda para mim que eu respondo para você. Qualquer dúvida é só se inscrever no nosso canal aí para nos ajudar e a gente vai responder o que vocês precisarem, tá bom? Fica na paz do Senhor, estamos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, e aos que estão aqui, a paz do Senhor, amém?